pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Lucas Batista, médico urologista, chefe do Serviço de Urologia da Universidade Federal da Bahia. Ele também coordena o Departamento de Cirurgia Robótica da Sociedade Brasileira de Urologia. E a gente aproveita também essa participação dele para entender não só sobre o avanço específico aí do tratamento do aumento benigno da próstata, mas o avanço das intervenções cirúrgicas em urologia com a chegada da cirurgia robótica. Doutor Lucas já está por aí no ponto conosco. Muito boa tarde, tudo bem? Opa, tudo bem? Como é que está você? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente conversando nesse programa, Stephanie. Obrigado aí pelo convite de todos vocês da Metrópole. Maravilha, olha, a gente que agradece a disponibilidade. Eu sei que está acontecendo aí congresso, mas a gente sempre encontra uma oportunidade para conversar. Agradeço demais a disponibilidade de poder estar aqui nessa tarde no Metrópole Saúde e principalmente trazendo esse tema que eu sei que mexe muito com a qualidade de vida, né, dos homens, e a gente vai poder esclarecer um pouquinho, principalmente, como é que o tratamento tem avançado. Mas eu vou começar pelo tópico principal, doutor Lucas. Vamos explicar aí para o nosso ouvinte o que é essa condição, esse aumento benigno da próstata. E aí vem sempre aquela pergunta, isso tem relação com o câncer de próstata ou não? A gente já vai por esse caminho. Exatamente. Você sabe que esse é um tema muito antigo, né? É um tipo de patologia que já é reconhecida há mais de 40 anos aí que a gente está falando, de 50 anos. Mas agora mesmo eu estou em São Paulo, no Congresso Paulista de Urologia, e um dos temas mais abordados aqui durante o congresso é exatamente a hiperplasia benigna da próstata e as tecnologias, as inovações tecnológicas por meio de cirurgias que têm ajudado a resolver esse problema. E esse problema ele é tão prevalente que cerca de 50% das pessoas, a partir dos 50, 60 anos de idade, eles vão ter esse tipo de problema. Então, é bastante importante a gente estar sempre conversando sobre isso, sobre esse tema, porque ele vai estar, desde os nossos 50 anos de idade, presente na nossa vida. Olha, é importante a gente começar por aí, já trazendo essa questão da faixa etária. Se a gente fosse falar, doutor Lucas, principalmente em relação aí a fatores de risco, esse ponto idade, ele entra como o tópico principal. E aí, homens, a partir dessa faixa etária, o que eles devem ficar atentos, principalmente, né, algum sinal de alerta que possa indicar que tem ali alguma coisa que precisa ser avaliada? A idade é o principal fator de risco. A pessoa que tem acima de 50 anos, como eu havia dito, ele já começa a apresentar um aumento da próstata. Isso daí independe de qualquer coisa. Várias pessoas chegam a me perguntar no consultório o que devem fazer para evitar que a próstata cresça. Simplesmente nada, infelizmente. Não tem alimentação, não tem atividade física, não tem nada que a pessoa possa fazer para evitar que a próstata cresça. Então, a idade é o principal fator e também fatores hereditários. Ou seja, a pessoa que tem um pai, um parente de primeiro grau que teve um aumento da próstata, existe um aumento de chance que a sua próstata também cresça. Mas eu sempre digo, viu, Stephanie, para a pessoa ficar atenta, que o aumento da próstata não tem relação com câncer de próstata. Uma coisa não tem relação com a outra. São duas patologias completamente diferentes. A próstata pode ser pequenininha ou ela pode ser enorme, a chance da pessoa ter um câncer de próstata é igual, é o mesmo. Importantíssimo destacar esse ponto. Aqui tem o seguinte, André, ele diz aqui, boa tarde, gostaria de saber do médico se é possível ter o aumento da próstata sem sintoma nenhum e sem precisar tratar. Com certeza. Exatamente, assim, como eu falei, assim, 50% a partir dos 50 anos tem um aumento da próstata, mas as pessoas durante a vida, só 30% dessas pessoas é que vão começar a ter sintomas. Quando a pessoa chega aos 80 anos, cerca de 80% das pessoas têm a próstata grande, só que até o final da vida, 30% dessas pessoas é que realmente vão apresentar sintomas. Então, uma próstata grande não significa que essa pessoa tenha que ser tratada.
a pessoa não precisa tomar medicamento, a pessoa não precisa ser operada para tratar o aumento da próstata. Agora, tem que ser acompanhada com o urologista para que esse médico ele consiga perguntar, fazer as perguntas corretas, consiga interpretar os sintomas da pessoa, se ela está sentindo alguma coisa, se isso é importante, se está ocasionando algum impacto negativo na qualidade de vida e na qualidade também do seu sistema urinário. Aí sim, a depender dessa análise, dessa interpretação, é que a pessoa deve ser tratada. Ótimo, já fica então esse esclarecimento, né? Que aí o tratamento vai diretamente relacionado aos sintomas, né, doutor Lucas? Aqui tem inclusive uma pergunta, antes até da gente falar de tratamento e tudo mais, a gente já falou aí que alguns sintomas podem surgir, principalmente relacionados ao trato urinário. Aqui tem Jorge, que ele questiona o seguinte: olá, doutor, boa tarde. Para saber essa questão da próstata, se aumentou ou não, é o mesmo exame do toque que fazemos para o câncer? Por favor, esclareça. Falar de diagnóstico, né? Como é que funciona. Então, se algum paciente chega no consultório relatando algumas condições que tem aí essa suspeita do aumento da próstata, como é que segue aí essa questão do diagnóstico, doutor Lucas? O diagnóstico mais importante é exatamente com a notificação dos sintomas. Então, na consulta, a gente vai fazer algumas perguntas, que é chamada anamnese, e nessas perguntas você vai conseguir identificar se aquele paciente vai ter os sintomas ou não. Depois tem que fazer exames de ultrassom, a ultrassonografia da próstata. O toque, ele apresenta também uma boa expectativa da dimensão do tamanho da próstata, e aí, então você vai poder esse paciente. Mas o que importa é exatamente a história clínica, o exame físico, a ultrassonografia. Dependendo da alteração desses exames, aí pode ser realizado exames mais específicos, como, por exemplo, uma ressonância multiparamétrica da próstata, até mesmo para você fazer um diagnóstico diferencial do câncer de próstata. Agora, o toque que é feito, ele é feito não para ver apenas o tamanho da próstata, mas para conseguir identificar algum tipo de alteração na próstata, com algum nódulo, algum tecido mais endurecido, porque esse tipo de alteração é que está associada com câncer de próstata. Tá aí. Eu vou até, inclusive, aproveitar a pergunta de Jorge, que a gente falou, né, do exame de toque. Quando a gente fala da saúde do homem, a gente não pode esquecer desse tipo de tumor, né, um câncer de próstata que é muito prevalente, e que a gente tem esse exame aí que faz parte, né, digamos assim, do protocolo de investigação, de diagnóstico. Ainda tem muito tabu em torno do exame de toque, doutor Lucas. A gente tem mudado aos poucos em relação a isso. Como é que tá aí a ida dos homens ao consultório, principalmente de forma preventiva, viu? Sim, com certeza. A prevenção é o que você está falando, é muito importante. Assim, eu costumo dizer, quando eu respondo essas perguntas, que isso tem um viés muito grande. Porque o paciente, quando vai no nosso consultório, no meu consultório, no consultório do urologista, ele já vai preparado. Ele já sabe que vai ter que fazer exames de sangue, ele já sabe que vai ter que fazer exames de imagem, e ele também já sabe que vai ter que fazer o toque. Não tem jeito. Ele está ali exatamente para fazer isso daí, para fazer essa investigação. Então, é muito difícil ao paciente ele negar a realização desse exame, ou ele falar que não quer fazer, que ele acha que vai perder o sexo, todas aquelas 1001 desculpas que a gente já ouve conversando pela rua. Eu acho que esse paciente simplesmente ele não vai para o consultório, que é pior ainda, na verdade, né? Então isso está sendo mais grave. Mas eu não noto, eu não vejo, e os colegas, a gente conversando em eventos, em congressos como esse que a gente está agora, que existe uma negativa muito grande da pessoa ir no nosso consultório e ser submetido ao toque. Hoje, assim, a gente tem uma mudança até na perspectiva do toque, né? Para que todos fiquem claros. Né? Vou até aproveitar e abranger um pouquinho mais nesse assunto, porque esse é um assunto muito constante, né? Assim, a pessoa deve fazer o toque dos 50 anos de idade, quando não tem história familiar de câncer de próstata com um parente de primeiro grau na sua família. E a partir dos 45, quando existe esse parente de primeiro grau, o irmão, aí você pode fazer o toque mais precocemente. Nossa literatura da Sociedade Brasileira de Urologia, ela difere um pouco da Sociedade
americana e europeia. Lá fora, eles são um pouquinho mais flexíveis na realização do toque, não do ponto de vista de iniciar, mas do ponto de vista de manter o toque anualmente. Então, assim, se o paciente não for de um grupo de risco, obviamente o médico que tem que caracterizar esse grupo de risco, tiver um toque inicial normal, tiver um PSA, que é um exame de sangue, normal e menor do que 1, ele pode, naquele ano, fazer apenas o exame de sangue e não fazer o toque. Ele pode pular 1 ano, 2 anos, depender da avaliação do médico. Então, isso é um conceito que é um pouco mais recente, mas eu sempre friso que é muito importante, primeiro, a pessoa manter a sua consulta médica, conseguir ter essa avaliação com o urologista e ele decidir juntamente com o paciente como deve ser seguido. E segundo, o paciente está sempre voltando ali e sendo submetido a pelo menos esses exames de sangue, que é o PSA. Ótimo, importantíssimo para a gente esclarecer. Eu vou seguir com os ouvintes na linha para vocês que estão aí acompanhando Metrópole Saúde. Nossa conversa hoje com o Dr. Lucas Batista, que é urologista, chefe do Serviço de Urologia da UFBA, também coordenador do Departamento de Cirurgia Robótica da Sociedade Brasileira de Urologia. A gente fala sobre o aumento benigno da próstata. Vamos seguir aqui, mas já vou chamar Anônimo, tá conosco na linha 1. Boa tarde, Anônimo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde aí ao Dr. Lucas. A minha questão é a seguinte, eu tenho 69 anos de idade, eu vou fazer 70 em novembro próximo. Eu confesso que a última vez eu fui ao urologista e fiz exame de toque, etc, não tinha problema nenhum, tem 9 anos. Bom, agora eu retornei a um clínico geral, fazendo uma bateria de exames, e ele pediu, eu não tenho nenhuma queixa assim, específica nessa área, mas ele, como pediu uma bateria de exames, pediu também PSA, total e livre, etc. Mas a minha questão é a seguinte, eu tenho glaucoma avançado e tenho observado o seguinte, que quando eu tenho vontade de fazer a micção, minha vista às vezes escurece um pouco, ou a visão fica um pouco embaçada. Eu já coloquei isso para um médico que não é urologista, nem enfim, um oftalmologista. Aí ele me perguntou, o senhor é diabético? E perguntei também ao oftalmologista, que me respondeu que isso ocorre, que isso é normal, mas enfim. Já me perguntaram se era diabético, eu até então não sei se estou, que vou fazer essa bateria de exames. Isso ocorre realmente, doutor Lucas, tem a ver com algum problema, alguma coisa? Oi, obrigado. Essa é uma pergunta importante, uma dúvida sua, mas assim, isso ele não tem relação com sintomas urinários. É difícil dizer exatamente o que você tem, acho que deveria ser analisado por vários médicos para ver os exames, vários médicos de como você está procurando, pelo urologista, por um oftalmologista, para conseguir aí identificar melhor essa causa. Mas sintomas visuais, eles não têm uma relação com a micção do paciente. Os sintomas, aproveitando já para comentar um pouco aí a resposta, quando a pessoa começa a ter uma próstata grande, ele começa a ter dificuldade de urinar. Então o jato da urina começa a ficar mais fraco. Ele nota que o jato é fino. Às vezes é aquele jato intermitente, ou seja, um jato que começa, dá uma sensação de esvaziamento incompleto. Ele não consegue esvaziar toda a bexiga. Às vezes tem urgência, isso é muito frequente. Ele quer urinar, tem que sair correndo para urinar, senão ele perde a urina. Às vezes ele se molha, inclusive. Isso é muito desconcertante para as pessoas. Às vezes pode ter sangramento também na urina, infecção urinária de repetição. Então, na verdade, existe uma amplitude de sintomas que pode ser de caráter obstrutivo, obstruindo a urina, e às vezes até mesmo irritativo, com essa irritação na saída da urina. Então é isso que tem que ser conversado com o médico para ele conseguir caracterizar melhor essa forma que ele está tendo a micção. Aí, na sequência tem Carlos, está na linha 2. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma consulta ao doutor Lucas aí. Pode ficar à vontade, ele já está te ouvindo. Doutor Lucas, é o seguinte, eu tenho câncer de próstata. Foi diagnosticado isso. E o meu médico, eu fazia exame
de câncer, ele me encaminhou para o entendeu? E aí, chegando lá, o médico me examinou, ele me disse que não aconselhava eu fazer radioterapia, certo? Porque poderia ocorrer uma hemorragia interna. Não aconselhava também eu operar, por causa da idade. Eu vou fazer agora, no dia 21, 86 anos. Entendeu? Então, eu estou urinando até demais. Eu acordo 3, 4 vezes à noite para urinar. Entendeu? Não sinto nada de coisa. Mandou que eu voltasse com 1 ano, estou voltando agora. Eu estive no ano de setembro do ano passado, estou voltando agora. Levando o PSA e marcar consulta para ele. E não existe remédio que eu possa tomar para amenizar isso, qualquer coisa assim? Isso aí assim, é porque existem vários tipos de tumores de câncer de próstata. O pessoal do Secando o Diagnóstico, a gente deixa te acompanhando, são pessoas, eu conheço as equipes. O que eu posso te dizer é que tem determinados tipos de câncer de próstata que eles são tumores menos agressivos. A gente chama de tumores mais indolentes, principalmente quando a pessoa é mais idosa. Então você pode fazer um tratamento chamado de vigilância ativa, que é aquele tratamento em que você vai observar o tumor de uma maneira ativa, realizando exames a cada 3, 4 meses. Isso vai depender do paciente, obviamente, da característica do tumor, que o médico, quando te examinou, conseguiu ter essa visão e determinou esse tipo de acompanhamento com você. Provavelmente, acredito eu, você deva estar encaixado nesse tipo de tumor menos agressivo, menos indolente, e que até se provar o contrário, fazendo todo esse acompanhamento direitinho, a pessoa fica muito bem durante a vida. Olha, tem mais ouvintes conosco aí na linha. Hoje o pessoal tá animado, ligando para cá. Outro anônimo tá aí na linha 1. Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde. Pode ficar à vontade. Olha, Stephanie, eu adoro sua voz. Você tem voz de adolescente, viu, Stephanie? Oh, que coisa boa. Eu sempre estou vendo seu programa, você. Olha, viu, doutor? Eu estou com 62 anos. Quando eu tinha 40, eu fiz um exame aí no Hospital das Clínicas e tal, fiz um exame de tosse. Deu tudo normal. Mas eu perdi o direito a ser atendido pelas clínicas, porque eu passei do tempo, não voltei mais a me consultar. Eu queria saber do senhor, como é que se consegue fazer um cartão do Hospital das Clínicas, doutor? Se conseguir voltar de novo a fazer... Lá no Hospital das Clínicas, eu coordeno o serviço, porque é um hospital terciário. Todo hospital terciário, pelo entendimento do Sistema Único de Saúde, já tem a regulação, sendo os pacientes pela regulação, né, a gente marca a própria regulação, que tem algum problema mais ativo para a gente corrigir, tratar o paciente, e muitas vezes o paciente depois ele volta para a sua unidade de origem. E, obviamente, tem muitos pacientes que também continuam o seu acompanhamento. Mas, como é um hospital que não tem pronto-socorro, hoje em dia, todo esse tipo de marcação, ou são dos pacientes que já estão agendados, acompanhados lá, ou são pacientes que são direcionados pela regulação, tanto a municipal como a estadual. Isso quem determina não é a gente, não é o nosso serviço, a gente que está lá. É o Sistema Único de Saúde, que hoje ele é completamente integrado do Estado, o município, e com vários hospitais, tanto o nosso, que é um hospital federal, como os hospitais municipais e estaduais, para conseguir atender da melhor maneira possível a sua população. Aí, doutor Lucas Então, Batista. acho que você tem que ir para algum centro mais próximo de você. Se você está bem e não tem sem problema nenhum, você pode ser acompanhado nesses centros integrados, que, se eu não me engano, eles são municipais, eles são da prefeitura, e que tem um urologista nesses centros integrados de multiespecialidade, e você consegue ser acompanhado, ou então na sua cidade, ou no seu bairro, e você consegue ser acompanhado lá mesmo por algum urologista. Isso também é possível. E começa na atenção básica, né, doutor Lucas? E aí, tendo alguma situação, os encaminhamentos vão acontecendo, né? Exato.
Olha, aqui também tem mais ouvintes na linha. Reforçar para vocês, a gente está com o Dr. Lucas Batista, médico urologista, conversando conosco hoje no Metrópole Saúde. Quem está por aí agora é César, na linha 2. Oi, César, boa tarde. Boa tarde, minha linda. Eu só queria dizer que esse senhor que está aí foi quem salvou minha vida. Doutor Lucas, eu sou César Augusto, fui seu paciente lá no Hospital das Clínicas e no Hospital do Aeroporto. Fiz 38 cirurgias com o senhor. Estou muito bem, graças a Deus, em primeiro lugar. E o senhor e a sua equipe aqui na Terra. Muito obrigado por tudo e que o senhor continue iluminando essas pessoas que necessitam de atendimento. Muito obrigado por tudo, doutor Lucas. Obrigado, César. César é uma figura, é um grande professor. Eu não sei qual é a matéria que ele ensina, mas ele ensina em cursinhos, etc. Para essa juventude aí começando. Me lembro bem dele, acompanhei César durante muitos anos aí da minha vida. E graças a Deus aí ele conseguiu ficar bem, ter uma boa qualidade de vida. Legal. Bom ouvir você, César. Obrigado. Oh, que coisa boa, maravilha de depoimento. Obrigada também pela participação, César. Olha, eu vou seguir aqui, voltando inclusive à nossa temática do aumento benigno da próstata. Aí nossos ouvintes entraram, a gente pôde falar um pouquinho de outras questões, doutor Lucas. A gente falou sobre sintomas, diagnóstico. Eu queria já entrar um pouco na parte dos tratamentos. A gente falou dessa condição podendo não gerar nenhum tipo de sintoma no paciente, a próstata simplesmente aumenta, o paciente vai seguindo a vida sem nenhum sintoma, mas tem aqueles que têm os sintomas e precisam tratar. O que é que a gente tem de novo para essa condição? É somente situação cirúrgica ou existe algum tratamento anterior para tentar aí ofertar uma qualidade de vida para esse paciente? Já entrando no aspecto da cirurgia, a cirurgia robótica entra aí como o principal avanço também nessa área. O que é que a gente já fala aí nesse ponto do tratamento? Isso aí é uma coisa muito grande, né? De assunto. Como eu falei, eu estou aqui as pessoas que estão entrando agora, eu estou no Congresso Paulista de Urologia, ele é o maior congresso desse ano da América Latina, só para vocês imaginarem, de urologia. E a gente abordou alguns temas aqui, né? O tratamento medicamentoso, que são geralmente aqueles pacientes que têm sintomas menos severos, sintomas tranquilos, vamos dizer assim, você pode usar o nome do tratamento medicamentoso. A última introdução de novos medicamentos ocorreu há mais ou menos uns 8 anos, e de lá para cá, nesses 8 anos, a gente ainda tem novas drogas para hiperplasia. Mas esses medicamentos, muitas vezes, eles conseguem ter um bom resultado, conseguem diminuir o aumento da próstata, dependendo do medicamento, e ele também consegue diminuir o evento de complicações. Desse paciente ter uma retenção urinária, que fica usando aquela sonda, de ter sangramento, e até mesmo do paciente ser submetido à cirurgia. Obviamente, o médico tem que avaliar a próstata, tem que avaliar a tamanho, tem que avaliar os sintomas, e a partir daí, o paciente vai poder ou não ser tratado com esse medicamento. E você também interpretar se o paciente tem uma possibilidade e ver os efeitos, se esse paciente vai ter um bom efeito, um bom resultado do tratamento. Isso não significa que você vai usar o remédio, vai dar que o paciente também vai ter um bom efeito, porque ele pode simplesmente não responder, ele pode ter uma falha terapêutica, que é uma das indicações da cirurgia. Quando você ou aquele remédio perde o efeito, vamos dizer assim, ou então quando ele realmente não responde absolutamente nada. Então você caracteriza que houve e tem que seguir adiante, e aí sim indica o tratamento cirúrgico do paciente. E é nesse tratamento Stephanie, que a gente cresceu muito aí nos últimos anos, que a gente pode falar um pouquinho. Pronto. Olha, eu vou fazer o seguinte, doutor Lucas, tá pertinho da hora da nossa pausa para o intervalo comercial. Eu tô com o Evandro também, nosso ouvinte, na linha. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar Evandro, ele vai mandar a pergunta dele. Na volta do intervalo, a gente responde Evandro e segue falando aí sobre o tratamento cirúrgico para o aumento benigno da próstata e conversando com o Dr. Lucas Batista, médico urologista. Vamos lá, Evandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, o que é que você manda?
Doutor, eu queria que o senhor falasse sobre cirurgia robótica, entendeu? Eu estou prestes a realizar a cirurgia, queria saber os prós e o contra e o pós-operatório, que demanda muito tempo. Pronto, excelente. Beleza, Evandro, pode deixar. Pronto, Bom, então já Ele fica fez a aí. pergunta na hora certa. É Eu falo verdade. depois, então, do intervalo? Isso, Eu falo agora? isso. A gente faz uma pausa. A gente faz uma pausa para o intervalo comercial bem rapidinho, mas a gente segue daqui a pouquinho, doutor Lucas, e já volta com esse tópico falando sobre a cirurgia robótica, explicando também qual o diferencial, né, dela para as outras modalidades cirúrgicas e explicando a Evandro, né, como é que funciona pós-operatório. Certamente essa é dúvida de muitos pacientes que vão se submeter a esse tipo de procedimento. Então a gente faz uma pausa no Metrópole Saúde, daqui a pouquinho a gente retoma aqui a nossa conversa com o doutor Lucas Batista, médico urologista. Até já. 4h38 de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir nossa conversa hoje com o doutor Lucas Batista, que é médico urologista. Ele que também é coordenador, aí, chefe do Serviço de Urologia da Universidade Federal da Bahia e coordenador de cirurgia robótica da Sociedade Brasileira de Urologia. E como prometido para nosso ouvinte Evandro e para quem está acompanhando aí o Metrópole Saúde hoje, finalizamos o primeiro bloco falando sobre a indicação cirúrgica, né, para o aumento benigno da próstata, né, quando o tratamento medicamentoso não tem êxito, vai para a indicação cirúrgica. E aí Evandro já mandou a pergunta aí relacionada à cirurgia robótica, né, como é que funciona, pós-operatório, quais são as vantagens para o paciente. Eu não sei se foi Evandro também que mandou, mas está como Otto aqui no nosso youtube.com/portal Metro 1, a gente está ao vivo por lá, você também pode acompanhar e participar. Ele diz aqui: doutor, estou prestes a fazer uma cirurgia da próstata, pois tenho hiperplasia e será pela via robótica. Gostaria de saber se é 100% seguro, por favor, fale um pouco sobre isso e também sobre o pós-operatório. Então vamos lá que a gente já esclarece esses pontos. Assim, isso é muito importante, né, falar sobre esse assunto. Queria agradecer, inclusive, a todo mundo, né, foi bem, assim, teve uma participação bacana, né, até agora, de várias pessoas perguntando sobre perguntas que a gente vê realmente, que é uma preocupação da população dia a dia, e que tanta pessoa aí fica preocupada e às vezes não consegue ter essa informação. Então é um trabalho muito bom da Metrópole. Bem, assim, a cirurgia para próstatas grandes, como a gente fala, né, são de próstatas acima de 80, 70, 80 gramas. Antes ainda se faz pela técnica aberta, pode ser feito pela técnica laparoscópica, pela técnica robótica, e aí sim que existe uma técnica mais nova, mais recente, que é uma técnica endoscópica, que é uma sigla em inglês chamada ROLAP, que significa Home Laser Enucleation Prostate. Todas essas técnicas que eu citei, elas apresentam o mesmo resultado de eficácia. Ou seja, a pessoa vai ter um jato bom, vai desobstruir o paciente, a pessoa vai diminuir o tamanho da próstata. Só que elas vão diferenciar uma entre a outra, porque vão ter seus benefícios e podem ter um aumento dos seus riscos. Tá? A técnica aberta, por ser uma técnica aberta, ela tem aquela infusão, o paciente vai ter mais dor. A laparoscópica e a robótica, elas são consideradas técnicas minimamente invasivas. Então, você significa que você não precisa fazer um corte grande na barriga do paciente, né? Tem esses furinhos, que vão variar de 5 até 12 milímetros. E o robô, ele traz um benefício muito grande. E, na verdade, não só para grande, mas também para outras cirurgias, com a pessoa que tem um câncer de próstata, um câncer de rim, um câncer de bexiga. Porque a cirurgia robótica, o cirurgião consegue ver até 10 vezes um aumento, ou seja, a imagem fica magnificada até 10 vezes. Pinças robóticas, elas são articuladas. E com isso, é possível fazer até 7 movimentos livres, assim, a mais do que a mão humana. E o cirurgião, ele opera com 4 braços robóticos. Então, é o dobro que a gente tem, né? Então, você consegue fazer as coisas mais rápidas, com um controle melhor, vendo melhor, a visão é em 3D, não tem tremor, a imagem, a definição da imagem também é melhor. Obviamente, tudo isso agrega essa definição, essa qualidade, vai agregar também
alguma forma de resultado na sua cirurgia, porque ela fica mais rápida, sangra menos, a pessoa recebe alta mais rápida, então tem algumas coisas muito boas. Agora, isso para o Evandro especificamente, Stephanie, uma das coisas mais assim, interessantes que aconteceu é essa técnica VoLEP. Quando você vai ver a literatura americana, a literatura europeia, é algo que já está sendo agora dito também aqui mais no Brasil, está sendo considerada a melhor técnica para próstatas grandes. Tem um nível de evidência, um A e um B. Isso significa que é o melhor nível de evidência, ou seja, o melhor resultado que se possa ter na literatura científica. Porque ao invés de você fazer esses furinhos na barriga, você vai através da uretra e vai enuclear a próstata com raio laser. E aí a próstata ela é colocada dentro da bexiga e aí tem um observador e você vai comer essa próstata, você vai mostrar a próstata. E aí tem uma série de benefícios que a gente pode falar daqui a pouquinho também. Pronto. Em termos de pós-operatório, né, que ele perguntou, o outro ouvinte aqui do YouTube também, né, seja pela cirurgia robótica, pela laparoscópica e pelas técnicas que a gente tem, como é que fica esse pós-operatório do paciente que precisa tratar a próstata? Eu vou falar do VoLEP e da robótica, que são as inovações. Aqui mesmo no Congresso de Urologia, só se fala em VoLEP, por exemplo. Porque o VoLEP já é uma etapa na frente da robótica para próstatas grandes, próstatas benignas grandes. Isso não é utilizado para câncer de próstata. Então, a robótica, para vocês compararem, então, o paciente ele precisa de uma cirurgia que sangra mais, o paciente ele recebe alta depois de uns 2, 3 dias, ele vai ficar com a sonda mais ou menos aí uns 5, 7 dias, e ele vai voltar para as suas atividades mais ou menos uns 14, 21 dias depois, porque o paciente ele tem que ficar mais tempo, ele vai ter um incômodo maior. A cirurgia, além de ser uma cirurgia ali na região da próstata, o abdômen também, ele acaba sendo, as pinças, elas entram pelo abdômen, então tem um desconforto abdominal na recuperação do paciente, e a permanência da sonda faz com que isso também ocorra. O VoLEP, ele é uma técnica bastante recente, só para você imaginar, essa técnica chegou aqui no Brasil mais ou menos em 2016, chegou em Salvador em 2020, e hoje a gente só tem essa técnica em um hospital, que em Salvador, na Bahia, na verdade, e a técnica é feita com um aparelho fino pelo canal da uretra. Então o paciente recebe alta no dia seguinte, não sangra, porque o laser não deixa sangrar, inclusive é uma técnica para pacientes que são anticoagulados. O paciente vai para casa no dia seguinte sem sonda, com 7 dias o paciente está dirigindo e trabalhando. Ele não tem nenhum desconforto abdominal, porque não existe uma passagem de pinças pelo abdômen do paciente. A anestesia também acaba sendo mais leve. O grande problema do VoLEP que você pode encontrar é que ela tem uma taxa um pouco maior, de mais ou menos 6% dos pacientes, que possam ter uma incontinência urinária. Ou seja, ele perde a urina de uma maneira que possa ser mais leve, mas de uma maneira transitória. A gente chama de incontinência urinária transitória, que geralmente com um mês esse paciente melhora e raramente tem que fazer até mesmo uma fisioterapia. Isso pode acontecer também nas outras técnicas, só que ainda menor do que o VoLEP. Então, por isso que o VoLEP ele é considerado uma técnica que tem um resultado, não da pessoa urinar, mas que tem um resultado pós-operatório, de agrado, de satisfação do paciente, melhor até mesmo do que a robótica. E olha que quem está falando isso para vocês, assim, vai ter um cirurgião robótico, né? Olha, eu vou seguir aqui, porque tem mais participações nessa linha de entender sobre os procedimentos cirúrgicos da próstata. Léo Mascarenhas está aqui no YouTube, ele manda uma pergunta aqui. Seguinte, doutor, pós-operatório, quais os cuidados? A gente já falou aí, né, de tempo, de como é que funciona, o paciente precisa ter cuidado. E aí ele complementou, quem já fez cirurgia de próstata tem que realizar exames regularmente, tem risco do câncer da próstata voltar, e aí ele traz aí especificamente relacionado ao câncer de próstata. Assim, se você opera de uma próstata grande, você faz uma prostatectomia robótica para uma próstata grande, ou seja, que não é câncer, você faz um VoLEP, sua próstata não foi completamente retirada.
Então você, inclusive essa técnica, eu acabei não comentando, mas tanto na robótica como no roller, o paciente ele não tem interferência na ereção, na rigidez, penetração, libido, nada disso. Isso tudo continua a mesma coisa. Então, é diferente da cirurgia quando é para câncer. Então, quem faz cirurgia para próstata benigna, ele pode continuar tendo câncer de próstata da mesma forma que qualquer outra pessoa pode ter. Não aumenta e nem diminui. Agora, se você for operado para um câncer de próstata, você também, a depender da característica do câncer que a pessoa teve, você tem que manter continuidade, o acompanhamento com o seu médico, com o urologista, porque, a depender das características desse tumor, pode existir uma chance maior ou menor desse tumor voltar, ele recidivar. Então, isso é muito complexo, tem que avaliar o caso do paciente. Ou seja, numa situação ou outra, vale manter esse acompanhamento regular, né, entender direitinho como é que vai ficar a condição de saúde e se há outra situação que precisa ser também acompanhada, né, doutor Lucas? Eu sempre comento, Stefania, que assim, qualquer tipo de câncer que você opere, a pessoa operou de um câncer de estômago, intestino, mama, ninguém faz uma cirurgia de um câncer, dá o resultado para o médico e não volta para o médico. Porque por melhor que seja aquele resultado, ele tem que manter um segmento com a pessoa, com o médico. Então ele vai ter que fazer um ultrassom, vai ter que fazer uma tomografia, vai ter que fazer os exames. O câncer de próstata é a mesma coisa. Só que o acompanhamento do câncer de próstata ele acaba sendo um pouco mais tranquilo, porque o exame de rotina no pós-operatório é apenas um exame de sangue, o PSA. Se esse PSA voltar a subir, der alterado, aí sim ele vai ter que fazer exames mais específicos. Mas inicialmente apenas o PSA. Isso, pessoal, a gente está falando aqui, eu estou falando de câncer de próstata, mas assim, para vocês não se atrapalharem com a próstata grande, porque as patologias elas não são relacionadas. Só lembrando a todos que estão nos ouvindo. Importante reforçar. E olha, a gente está chegando aqui já nos minutinhos finais da nossa conversa hoje, importantíssima, com o Dr. Lucas Batista, médico urologista, esclarecendo sobre o aumento benigno da próstata, mas a gente aproveitou também, como sempre, para esclarecer sobre o câncer de próstata, afinal de contas, né? Tem um numa ponta, outro na outra, e para que ninguém misture as duas coisas, a gente vai esclarecendo, né, Dr. Lucas? Exatamente. Aqui tem um questionamento, a gente volta um pouco à questão de sintomas. A dúvida do nosso ouvinte, Geraldo, é a seguinte: boa tarde, estou aqui na escuta. Sempre que vou ao banheiro à noite, com frequência, sempre vou ao banheiro à noite com muita frequência. Isso é normal, doutor? Tenho 52 anos. Sim, a gente tem que tentar interpretar a frequência que ele vai no banheiro e se existem também sintomas diurnos, como é que ele está urinando durante o dia. E também tem que ver a ingesta hídrica dele. Uma grande parte desses pacientes jovens, quando falam isso para mim, eu começo a questionar ele e a gente descobre que ele simplesmente bebe muito líquido à noite. Quando ele não bebe durante o dia, ele está bebendo ali 1 litro, 500 ml, 1,5 litro de noite. A partir das 18 horas ele começa a beber líquido, antes de dormir bebe líquido, ou seja, a primeira coisa é beber esse líquido todo até 2 horas antes de dormir. E, sem dúvida, ele tem que ir para o médico, tem que ir para o urologista, tem que investigar, tem que fazer uma associação com esses sintomas diurnos, ver se existe algum problema ou não. Pode ser que não exista, mas também pode ser que tenha alguma coisa que possa ser melhorada. Aí já fica esclarecido para nosso ouvinte Geraldo. Eu quero aproveitar, doutor Lucas, nesse finalzinho, em relação ao aumento benigno da próstata, como a gente falou mais para o iniciozinho, né? Isso acontece com o avanço da idade naturalmente. Alguns vão ter sintomas, outros não. Mas eu queria reforçar, já que não tem como evitar, como prevenir que isso aconteça, voltar a reforçar aquele alerta do acompanhamento com o urologista. Diagnóstico precoce é fundamental também nesses casos, porque a gente fica sempre do diagnóstico precoce em relação ao câncer, mas em relação a essa condição que é benigna, mas que pode afetar a qualidade de vida. O diagnóstico precoce também é importante? Sem dúvida, essencial. Isso, na verdade, é o nosso grande objetivo de tudo que a gente está conversando aqui. Isso foi muito importante você ter falado no final. Porque a bexiga, ele é um saco de músculo. Então, se a pessoa fica tendo aqueles sintomas, fica postergando, não toma remédio, não opera, você começa a ter uma lesão crônica no músculo da bexiga. Isso faz com que a pessoa perda a função básica da bexiga, que é beber urina
e ele conseguir contrair a bexiga e urinar. Então, às vezes, tem um paciente já mais idoso que não tratou e que acaba tendo algum tipo de problema. E hoje em dia, com esse tipo de tratamento medicamentoso, cirúrgico, por técnicas minimamente invasivas, isso ajudou muito. Porque hoje é possível, como eu falei para vocês, todas essas técnicas são muito boas. A pessoa vai ter um bom resultado e a pessoa vai ficar curada. A diferença é o efeito colateral, é uma evolução mais rápida, é um sangramento menor, é o paciente receber alta mais rápido, ele voltar a trabalhar mais rápido. É isso aí que você, a pessoa de uma forma geral, o paciente, tem que conversar com o seu médico, para ver o que ele tem que oferecer, as dúvidas que você tem para retirar, e sabendo que nenhum estudo mostra realmente que uma técnica é superior sobre a outra, do ponto de vista de buscar um resultado do paciente voltar a urinar e de ele ter uma micção forte. Agora, se você falar em tecnologia, em coisas mais que tem um efeito colateral menor, uma evolução melhor, um retorno à sua atividade menor, hoje o que a literatura diz é que realmente essa técnica do Holep, ela é superior à robótica, e por sua vez a robótica é superior às outras, desse ponto de vista. Eu sempre fico muito receoso, às vezes, de dar uma informação dessa para que ela seja bem interpretada, Stephanie, que a pessoa entenda, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue ter um acesso nos artigos mais possíveis a determinadas técnicas. Mas é importante que ela se trate mesmo assim, e que ela se trate porque o resultado é positivo. A pessoa consegue curar, mesmo que ela não tenha essas técnicas em sua cidade, mas ela consegue tratar e ter um bom resultado. Então isso fica uma mensagem para todo mundo, assim, bem assim, de uma forma geral, né, que a pessoa consiga entender isso. Ótimo. Doutor Lucas, muitíssimo obrigada pela participação aqui conosco, pela disponibilidade de estar em meio ao Congresso, dar essa paradinha para conversar aqui conosco e principalmente esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Muitos entraram no ar, relataram seus casos, tiraram suas dúvidas, mandaram perguntas também. Então foi ótimo, muitíssimo obrigada mais uma vez. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, muito bom estar aqui. Qualquer coisa, novamente para tirar as dúvidas. Muito obrigado, Stephanie e a Metrópole. Com certeza, um abraço, tchau, tchau. Tá aí, a gente conversou com o Dr. Lucas Batista, médico urologista, ele que é chefe do Serviço de Urologia da UFBA, coordenador de cirurgia robótica da Sociedade Brasileira de Urologia, conversando sobre o aumento benigno da próstata, esclareceu também outros pontos. A vocês, obrigada também pela companhia, pelas participações. A gente fica por aqui, mas na sequência vem Jornal da Cidade. Hoje entrevista com Thaís Bandeira, que é dançarina, e vai falar sobre a videodança Ela Não É Minha. Então daqui a pouquinho para vocês, a programação da Metrópole segue. Eu volto amanhã. Um beijo, tchau, tchau.